Hey guys, how are you doing today? Bem-vindos à nossa aula, mais uma aula da nossa segunda temporada da Today's the Day. E a gente está na nossa 17ª aula. Olha quanta coisa, a jornada imensa que a gente já está passando, né? De lá de trás até aqui. Então ainda vem muita coisa boa para a gente aprender inglês, conteúdo riquíssimo, com materiais incríveis, PDF, exercício para você treinar o seu inglês, para você aprender inglês. E o melhor de tudo, né, gente? Free, sem pagar nada. Então eu quero saber de você como é que você chega nessa aula hoje. How are you feeling? Como você está se sentindo? Descreva em apenas uma palavra, coloca aí no comentário, no chat. Como você está se sentindo hoje? How are you feeling today? Como você vem para essa aula? Qual é a sua expectativa? Então coloca aí a sua palavra em inglês e vamos começar que hoje a aula está riquíssima. Vamos lá, vamos lá. Bom, a gente vai hoje falar sobre um assunto que vocês adoram, que normalmente vocês pedem, porque é um assunto que é do dia a dia, é uma coisa prática para vocês. Então, assim, regras de gramática, vocabulário, reading, tudo isso é muito importante. Então, a gente tem lá várias partes no inglês que vocês já conhecem. Quem visita o site, né, o blog da Today Lead.com, aliás, já sabe que a gente tem 4 habilidades, a gente tem algumas ramificações que são importantes para a gente estudar inglês. E uma delas é a parte de vocabulário, a parte de estruturas, a parte de frases em inglês. Isso é fundamental. Então, gramática é muito importante, treinar a leitura é muito importante, a escrita, a pronúncia, tudo isso é importante. Inclusive, frases em inglês para você aumentar o seu vocabulário. Então é por isso que hoje eu trouxe uma aula específica de vocabulário em inglês, com frases já prontinhas para você praticar, para você treinar e deixar aí na manga quando você precisar delas. Combinado? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Let's go, let's go. Então aproveita aí para mim, conta aí nos comentários, conta onde você tiver, contar, né? Onde a gente estiver aqui, deixa escrito para mim de onde você vem, qual é a sua cidade e o que você espera da aula de hoje, tá bom? So, let's go! Ó, para começar, nós vamos falar sobre frases essenciais em inglês. What does it mean? O que isso significa? Existem alguns grupos de palavras que você precisa dominar para você pelo menos começar a falar inglês. Então, ao invés de você aprender estrutura, palavrinha por palavrinha, para depois montar sozinho, isso é importante, mas não é a primeira coisa. Então, se você está chegando agora, se você está começando agora no inglês, precisa de um empurrão, de alguma coisa já pronta, essas frases, esses grupos de frases, de palavras, de expressões, eles são aqueles que você precisa ter para começar, entendeu? Porque daí você já vai se deslanchar, já vai se virar na maior parte da sua conversa em inglês, seja escrita ou seja falada. Então, hoje aqui eu dividi nesses 4 grupos para a gente aprender, né, essas frases, para a gente começar já a aprender, que são expressões comuns em inglês. Você vê que meu desenho, assim, ele é algo sensacional, tudo muito retinho. Meu controle motor, olha que maravilha. Mas, ó, a gente vai ver aqui algumas expressões comuns para você usar no seu inglês. Então, essas expressões não são expressões que vocês veem por aí toda hora em vídeo, coisa batida, não. São expressões que são novas, são do dia a dia, são coisas que vocês vão começar a usar e vocês só sabem delas se você realmente está inserido num contexto. Então eu tive cuidado de escolher para a nossa aula 3 expressões comuns. Você provavelmente já recebeu no seu e-mail o PDF com o exercício dessa aula de hoje e também o material, o texto para você se basear. Nesse texto, nesse material teórico, vamos chamar assim, existem outras expressões comuns. Então, para a nossa aula de hoje, eu trouxe as 3 principais, mas no material tem outras que também são fundamentais, tá bom? Então, a gente tem o grupo 1, expressões comuns. Grupo 2, frases e
e até expressões mesmo para você iniciar uma conversa em inglês. Então imagina, você tá assim, tem um americano tá se coçando para falar. Não sei vocês, gente, mas eu amo puxar assunto com gringo. E aí eu trouxe aqui algumas expressões e frases para você iniciar uma conversa com um gringo, com um americano, com um britânico, enfim. O outro grupo são frases e estruturas para você desenvolver uma conversa em inglês, tá? Então, assim, você já começou a conversar e a pessoa tá lá falando um monte de coisa e você às vezes se perde com aquela cara de bosta assim pra pessoa, meu Deus, o que eu vou falar agora? Então, agora eu trouxe aqui essas expressões, essas frases, e eu realmente indico que você anote quando chegar nessa hora. Anote mesmo. Eu sei que vai estar no material, mas é importante que você escreva, que você coloque no seu cérebro essas expressões, tá bom? Então, esse aqui é o grupo 3 e o grupo 4, frases que você precisa usar. Então, são outras frases que você, na maioria das conversas, vai precisar usar, vai precisar colocar em prática, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Preparado então, né, gente? Então, vamos lá. Primeiro grupo, né? Primeiro grupo aí, expressões comuns. Expressões comuns. Eu trouxe 3 expressões aqui para vocês. Sick and tired, cut to the chase, and it's beside the point. So, sick and tired, sick and tired. Quem aqui já ouviu alguma dessas expressões em inglês? Quem já ouviu? Eu preciso saber se isso é novo para você, ou se você já ouviu isso em algum lugar, ou se você já conhece, porque às vezes você ouviu, mas não sabe do que se trata. Ou às vezes você, nunca viu na vida. E eu quero que você coloque isso aí nos comentários ou no chat, porque eu vou olhar, eu preciso saber disso, tá bom? Então, dessas 3 expressões, sick and tired, cut to the chase, it's beside the point, são expressões importantes para você manter uma conversa em inglês. Então, já prepara aí, sério, porque a gente precisa internalizar essas questões. Então vamos lá. Sick and tired, cut to the chase, it's beside the point. Anota aí pra mim, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. E se vocês já ouviram essas expressões em algum lugar, ou se elas são novas para você. Então anota aí, vou dar um tempinho para você. Enquanto você anota, eu vou separar meu bloco aqui pra gente começar a analisar cada uma delas, ok? Então vamos lá, já escreveu? Deixa eu ver quem escreveu, quem não escreveu. Beleza? Então deixa eu botar meu bloco aqui pra gente começar. Ok, so, sick and tired. What does it mean? O que isso significa, hein? Sick and tired. What does it mean? O que isso significa? Ok. Sick and tired. Separadamente, essas palavras significam respectivamente. Sick significa doente, certo? E tired significa cansado. O que isso tem a ver com a expressão? Bosta nenhuma. Tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só para alertar vocês que às vezes nem tudo que parece é. E traduzir ao pé da letra é algo muito complicado. Então é bom a gente entender bastante do contexto e para isso é importante ler bastante, praticar reading. Tem outras aulas aqui que a gente trabalha bastante reading. Mas então, sick and tired, what does it mean? Sick and tired, it's when you are annoyed or frustrated with something or someone to the point that you can, lose your temper, you know? Então, assim, é quando você tá de saco cheio de uma pessoa. É quando você tá tão irritado a ponto de perder o seu temperamento. Gente, that is to be sick and tired, you know? Isso é estar cansado de alguma coisa. Faz até sentido se for pensar, doente, cansado. Eu tô doente, cansado dessa garota gritando no meu ouvido o dia inteiro, né? Ou do meu vizinho tocando uma música alta o dia inteiro. I'm sick and tired of that. Eu tô cansado disso. I'm fed up, you know? Tipo, fed up é tipo um phrasal verb que significa de saco cheio. So that is sick and tired, to be sick and tired, ok? Então aqui eu trouxe um exemplo para você. Uma frase de exemplo, né? So, people are sick and tired. People, né? Pessoas
As pessoas estão de saco cheio, cansadas, né? Of losing their... their, a gente já sabe a pronúncia dessa palavra, né? Of losing their jobs to cheaper what? Of losing their job to cheaper foreign labor. Okay? So, people are sick and tired of losing their jobs to cheaper foreign labor. Ou seja, as pessoas estão cansadas, elas estão de saco cheio de perder of losing their jobs to cheaper foreign labor, trabalho estrangeiros mais baratos. Então, assim, é um exemplo que eu trouxe para vocês já anotarem aí. E eu vou separar algumas coisas importantes nesse exemplo, tá bom? Porque aqui a gente precisa prestar atenção no seguinte. People, apesar de não ter S, é uma palavra que está no plural, significa pessoas, é um plural irregular. So, person, pessoa, people, pessoas, ok? So, people are, a gente falou disso aqui na aula passada do verbo to be, né? Sick and tired, saco cheio, of losing. So, I have a preposition here, eu tenho uma preposição aqui, of. Então, logo depois, apesar de eu traduzir losing como perder, ela vai vir com ing, porque sempre que eu tenho uma preposição, o verbo que vem depois da preposição vem com o quê? Com o ing, ok? So, of losing their jobs. E aqui a pronúncia não é their jobs, ok? É their. E a língua vai ficar entre os dentes, ó. Their jobs, ok? Their jobs. So, to cheaper, aqui não é cheaper, ok? É cheaper foreign labor. Foreign labor. E esse G aqui a gente também não pronuncia, ok? Então, nessa expressão aqui, a gente já aprendeu um tanto de coisa, né? Sick and tired, que não tem nada a ver muito com esse nome. Vou até tirar isso daqui, né? So, sick and tired. For example, people are sick and tired of losing their jobs to cheaper foreign labor. Agora eu vou pedir um favor para você. Leia essa frase em voz alta aí onde você está. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso, ok? So, repeat with me. Repita comigo. People are sick and tired of losing their jobs to cheaper foreign labor. People are sick and tired of losing their jobs to cheaper foreign labor. Ok? Então, pratiquem essa frase porque tem muita coisa de pronúncia para você aprender aí. Tudo bem? Combinado? Combinado? Então, vamos aí para a segunda frase, para a segunda expressão, ok? So, to cut to the chase. What does it mean? To cut to the chase. O que isso significa? Coloca aí para mim se você sabe e o que é, se você sabe, né? Se você não sabe, me diz também. So, to cut to the chase. O que significa? To cut to the chase. It's the same thing. É a mesma coisa que... Deixa eu botar meu bloco de notas aqui de volta. To cut to the chase. Cut to the chase. Ok? It's the same as to what? To get to the point. To get to the point. To cut to the chase means to get to the point. Ir direto ao ponto, né? To get to the point. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês com relação ao get, ok? Tem um material no blog falando só sobre o get, sobre o verbo get. Deixa eu mostrar para você. E aí tem tudo que o get pode significar. Então, ir direto ao ponto, eu posso usar o get para isso. So, to get to the point is the same as to cut to the chase. Deixa eu mostrar para você o artigo. E aí, logo depois da aula ou amanhã no seu período de estudo, olha esse material, porque ele é um material muito rico para você aprender inglês e principalmente para você usar o get, que você já sabe que é um verbo importantíssimo para você no seu inglês, certo?
Então vamos lá, ó. Verbo get, a sua luz no fim do túnel. Olha o naipe desse material, gente, ó. Tem material de apoio, tem os significados, tem algumas frases de exemplo. Na verdade, tem várias frases. Tem as expressões com o verbo get, tem os phrasal verbs com o verbo get, ok? Tem como que você pode olhar e buscar o verbo get nos dicionários físicos. E claro, né, gente, tem exercício que eu amo que vocês façam exercício. Tem até um texto aqui, né, para você fazer exercício de reading. Então, já aproveita, já inclui isso aí na sua rotina de estudos dessa semana, que é o estudo do verbo get, ok? E voltando aqui para o cut to the chase, means to get to the point, é ir ao ponto, ir direto ao ponto. E aqui eu trouxe uma frase para vocês também, para vocês anotarem aí no seu caderno de exemplo sobre uma frase de exemplo com o cut to the chase. Anota aí. A frase é a seguinte, quer ver? Eu vou colar ela aqui. I didn't have long to talk, so I cut to the chase and asked whether he was still married. Ok? So, deixa eu pegar meu pointer. Aqui, deixa eu pegar o meu pointerzinho, que me ajuda bastante, né, gente? Então, vamos lá. So, I didn't have long to talk. Ou seja, eu não tinha, I didn't have long, muito tempo, to talk, para falar. So, I cut to the chase, ou seja, I get to the point, eu fui direto ao ponto, I cut to the chase, and asked, e perguntei, né, whether he was still married, se ele ainda estava casado. Então, provavelmente era uma situação meio constrangedora, e a pessoa foi lá e, não tive muito tempo para falar, não, perguntei logo de uma vez. Quem é assim? Quem é que é de direto ao ponto? Gente, na minha família as pessoas tudo direto ao ponto. Às vezes eu sou mais política, enrolo, não sei o que, faço uma cena, mas como que você é? Do you usually cut to the chase? Ok? Conta aí pra mim nos comentários se você gosta de direto ao ponto, to get to the point. How do you do in situations like that? Como que você faz em situações assim? So, nesse exemplo, vamos analisar também. I didn't have long to talk. E aqui a gente tem o passado. Posso fazer uma aula sobre isso se vocês quiserem. To talk. E aqui eu quero destacar a pronúncia do verbo to talk. Eu sei que eu tenho um L aqui, mas esse L não é pronunciado, tá bom? Então é talk, não é talk, nem talk, tá bom? É talk. Que nem walk, palavras assim, tá? To talk. So, I didn't have long to talk, so I cut to the chase. A frase ela está toda no passado, que aqui eu tenho o did, que é o passado do do. Do. So, cut é um verbo irregular. Então, independente ele estar no presente, no passado, no futuro, ele vai ser sempre cut. Por isso que não está cutted aqui, que é quando a gente marca o passado. Tá bom? I cut to the chase está no passado. Cut é um verbo irregular, por isso que ele não vai mudar aqui. Se você quer saber mais sobre verbos irregulares, também a gente tem esse material no blog e eu já vou mostrar para vocês, porque também é um material que você precisa olhar com carinho, principalmente se você quer se desenvolver no inglês. Então já coloca para você estudar esse material na quinta-feira, já faz sua rotina de estudo, porque tem inclusive uma tabela que eu preparei. Gente, eu sou muito dedicada, meu Deus do céu. Tem uma tabela que eu preparei para você imprimir. Muita gente, muito seguidor da Today, muito aluno, imprimiu essa tabela, encadernou, né? E tá usando até hoje. Deixa lá de material mesmo para você usar como apoio. Então aqui eu explico como que você faz com os verbos irregulares para você aprender. Será que você deve decorar? Lógico que não, mas como que você faz então para você aprender? E aqui tem tudo, ó, todo o material falando sobre verbos irregulares, tem a videoaula para você assistir lá no canal, frases de exemplos, a tabela tá aqui, ó, daí você clica aqui e já baixa para você, pode imprimir ou encadernar, fazer o que você quiser.
e também tem exercício para você praticar, tá bom? Então é um material bem objetivo para tirar essa pulga de trás da sua orelha de uma vez por todas, né, gente? Porque verbo irregular é meio pé no saco às vezes, ok? So, voltando aqui. I didn't have long to talk, so I cut to the chase and asked whether. Whether aqui, it's the same as if, é a mesma coisa que se, né, que if. He was still married. Ele ainda estava casado. So, I didn't have long to talk, so I cut to the chase and asked whether he was still married. So, repeat with me, repita comigo. I didn't have long to talk. So, I cut to the chase and asked whether he was still married. One more time. I didn't have long to talk. So I cut to the chase and asked whether he was still married. Ok, very nice. Vamos pular para a próxima, que ainda tem muita frase para a gente trabalhar aqui hoje. So, the last one, a última expressão comum que eu tenho aqui é it's beside the point. It's beside the point. What does it mean? What does it mean? O que to be, né, beside the point mean? What does it mean? It's the same when something is not relevant to the subject you were talking about. So, quando alguma coisa não é relevante ao assunto que vocês estão falando. So, it's beside the point, né? Então, eu tenho aqui outro exemplo para você anotar aí no seu material, no seu caderno de vocabulário. It's beside the point means when something is not relevant to the subject you are talking about, okay? Or to the subject that you are discussing. So, Brian, olha o exemplo que eu trouxe para você. Brian, né? Brian, tá, gente? Brian é o vizinho lá da rua onde eu morar. Brian, mas em inglês é Brian, ok? Brian didn't, olha o did aqui de novo. Didn't like it. But that was beside the point. But that was beside the point. Okay? Brian didn't like it, but that was beside the point. Brian didn't like it, but that was beside the point. Ou seja, Brian não gostou, but that was beside the point. Mas isso não era irrelevante, tá bom? So, Brian didn't like it. Aqui eu tenho, analisando a estrutura dessa frase, I have didn't, that's the past, ok? But that was beside the point. Brian didn't like it. E aqui eu não vou falar o didn't, tá bom? É didn't. Didn't like it. Junta tudo, ó. Didn't like it. O like aqui já juntou com it, ok? So, but that was beside the point. Ele não gostou, mas isso era irrelevante. So, repeat with me. Vamos repetir. Brian didn't like it, but that was beside the point. Brian didn't like it, but that was beside the point. One more time. Brian didn't like it, but that was beside the point. Very nice. Ok. Very nice. Agora vamos passar para o segundo grupo de palavras, de expressões para vocês utilizarem. E eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida nesse grupo, que é o grupo que eu dediquei mais tempo, justamente porque são expressões. E principalmente nos Estados Unidos, eles usam muitas expressões. É importante vocês conhecerem essas expressões, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí para mim. Se ficou claro, se vocês entenderam, ou se a gente volta em algum ponto, tá bom? So, vamos lá. Segundo grupo. Frases para vocês iniciarem uma conversa em inglês. Então, lembra que eu falei que às vezes eu vejo um americano ou um gringo, eu fico me coçando, menina, comichando, para poder chegar e conversar com ele. Mas o que vai falar? Né? Ou então uma pessoa que você já conhece, você viu algumas vezes, mas, enfim, quer falar mais com essa pessoa. Então aqui eu trouxe 4 que são bem comuns e são simples até. Provavelmente você já conheça, mas se a gente não usar, a gente esquece, que é the first one, long time no see. Então imagina que tem uma pessoa que você não vê há muito tempo. Então você vai chegar
Hey, how long? Quanto tempo? Não tem nada a ver, não faz sentido. A expressão certa para você usar nesse contexto é Hey, long time no see. Oh, meu Deus, quanto tempo eu não te vejo. Long time no see. Ok? Ela por si só já se basta. Não precisa de um contexto, uma frase depois dela, não sei o que. Ela já se basta. So, long time no see. Ok? Nossa, quanto tempo eu não te vejo. Long time no see. Segundo exemplo, segunda frase. Que você quer saber se uma pessoa tem Facebook ou se ela tem Instagram. E você acabou de conhecer essa pessoa, né? E com gringo, com americano, com britânico, isso é bem interessante. Eu tenho hoje uma das minhas melhores amigas, ela é britânica. Eu conheci ela tem mais de 10 anos, na verdade tem mais mesmo, acho que tem quase 20, eu acho. Por aí. Não, deve ter uns 15 anos, assim, que eu conheço ela. E a gente, na época, não tinha essa história de Facebook, de Instagram. Era meio que Orkut e a gente trocava muito e-mail. Então, se fosse naquela época, eu ia perguntar. Não ia perguntar se ela tinha Facebook ou Instagram, porque não existia. Mas eu ia perguntar, what's your email address? What's your email address? Ou seja, qual é o seu endereço de e-mail, né? Mas isso hoje em dia acabou ficando irrelevante, porque se você pede endereço de e-mail de alguém, é mais num cenário que mais business, mais empresa, né? Então, mas se você precisar falar, você vai perguntar, what's your email address? What's your email address? Qual é o seu endereço de e-mail? Mas no caso, com a Katie, that's my friend, my sister, my big sister. Eu perguntei assim, né? Mas no caso, se fosse hoje em dia, você poderia perguntar se uma pessoa, se eu conhecesse ela hoje, eu ia perder a oportunidade de continuar conversando com ela, de desenvolver uma amizade com ela por causa da distância? Lógico que não, existem as redes sociais. Então, uma coisa que você pode perguntar quando você conhece um gringo ou uma gringa é: Are you on Facebook? Or are you on Instagram? E eu não vou falar do you have Facebook. Você tem Facebook? Não. O certo é Are you on Facebook and Instagram? Pelo amor de Deus. Não pergunta do you have Facebook? Não é essa pessoa tem. Facebook não é dela. So, a gente usa Are you on Facebook? Are you on Instagram? Você promete que vai usar isso? Gente, pelo amor de Deus, tá? Are you on Facebook? Are you on Instagram? Outra frase muito legal pra gente começar uma conversa em inglês, gente, é o falar do tempo, falar do clima, né? So, it's too hot today. Nossa, tá muito quente hoje. Yeah, it's hot today. That's true. É um bom exemplo. Mas se fosse frio, né? Se tivesse frio. Oh my goodness, it's too cold today. Né? Tá muito frio hoje. So, it's too hot today. E você vai falar tá ainda numa conversa, daí você quer demonstrar que você ficou feliz de estar falando com aquela pessoa, de conhecer aquela pessoa, você pode falar I'm so pleased to meet you. Oh my goodness, I'm so pleased to meet you. Eu estou tão feliz, tão grata de conhecer você, tá bom? Então aqui não tem muito o que a gente ficar falando, só para você prestar atenção nesses contextos para você usar certinho, principalmente essa daqui, ó, tá bom? E também a primeira, ok? So, I'm so pleased to meet you. Anota aí para vocês já começarem a usar, tá bom? Mais um grupo de frases é quando você precisa desenvolver uma conversa. Então, você já sabe algumas expressões, você já iniciou e aí, meu filho, a conversa veio assim bombando, o gringo não para de falar, tá tudo gringoiaiado na sua cabeça, você tá meio perdido. Então, como é que você pode usar algumas frases coringas para você desenvolver essa conversa em inglês? Primeiramente, se você quiser falar, se justificar no seu inglês, viu? Eu falo inglês, mas eu não sou assim tão fluente nem nada. Eu ainda tô trabalhando no meu inglês. Você pode usar essa frase que é muito coringa, gente. Eu já usei bastante quando eu tava aprendendo inglês, eu usava muito. Que é... let me tell you that I'm working on my English, ok? Deixa eu te falar que eu tô trabalhando no meu inglês, eu ainda estou aprendendo inglês, que daí a pessoa já vai ter paciência com você.
Mas assim, normalmente eles têm muita paciência, eles se esforçam muito para te entender. E essa história de querer um inglês perfeito é coisa de brasileiro, já falei, isso é ridículo, é uma coisa nojenta, eu não gosto. Mas isso é, infelizmente, a coisa do nosso povo, né? De ficar vendo, aí vai errar, ih, falou tudo errado. Não. O gringo, ele vai tentar te entender. É importante você falar certo para você não correr o risco de você ser mal interpretado. Então, você fala uma coisa, ele entende outra. Então, é por isso que a gente estuda, né? Mas é importante você já chegar e deixar claro para ele o seguinte: Oh, I'm working on my English, ok? Let me tell you that I'm working on my English. Deixa eu falar para você que eu tô estudando ainda, ok? Outra coisa, quando você estiver explicando alguma coisa, se você está bem no comecinho, provavelmente você vai gaguejar, mas se você já está no avançado, ou intermediário, e você está explicando alguma coisa para a pessoa em inglês, e você, nesses 3 casos, você quer ter certeza que a pessoa entendeu, você vai usar de novo o nosso lindo get, ok? E aí você vai perguntar, did you get it? Did you get it? Tipo, entendeu? Eu hoje estava assistindo um americano falar, na verdade ele era norueguês, mas ele estava morando nos Estados Unidos, enfim, ele falava inglês. E aí tinha um tradutor, porque era tipo uma conferência, traduzindo esse palestrante. E aí ele falou assim, did you get it? Tipo, você entendeu? Falou pra plateia, did you get it? E aí o tradutor falou, manjou? Manjou? Então eu achei engraçado a tradução, todo mundo riu na hora. Mas é bem nesse sentido, did you get it? Aí você, quando falar, você vai emendar tudo, tá? Did you get it? Did you get it? Ok? Você entendeu? Terceira frase, e essa aqui é muito interessante e eu uso isso até hoje. Até hoje eu uso quando eu tô no trabalho, tenho que fazer uma call e explicar alguma coisa, e a pessoa me explica alguma coisa técnica, ou um conceito novo, ou um projeto novo, enfim, seja lá o que for, ela me explicou tudo e eu quero garantir que eu entendi, que ela se fez entender. Então eu vou lá e falo, ok, let me see if I understand. What you are saying is that, blá, 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 blá. E eu começo meio que explicar para a pessoa o que eu entendi daquela história, ok? Isso aqui, gente, anota, porque se você está conversando com alguém e você precisa, é um assunto muito sério, ou alguma coisa que você precisa seguir certinho, você tem que ter certeza que você entendeu. E aí você fala para a pessoa, let me see if I understand, deixa eu ver se eu entendi. E aí você fala, quer ver quando que eu uso isso? Na Califórnia, em 2017, quando eu fui para lá, eu não conhecia a cidade, lá São Francisco, onde que virava, onde que não virava. E aí eu teve uma vez que eu fui pedir informação para um guarda. E aí ele me explicou, vai direto, sabe, não sei o que, pega não sei o que lá, ônibus tal, vai passar tal hora, não sei o que, não sei o que. Meu, ele falou tanta coisa que eu falei assim, cara, deixa eu ver se eu entendi. Daí eu falei, ok, thanks a lot, let me see if I understand, deixa eu ver se eu entendi. I go straight ahead here, nananana. Oh yes! E aí ele confirmou que eu entendi, eu fiquei mais tranquila. Isso é fundamental. Então, se você vai para uma viagem para o exterior, já guarda essa frase na sua lista de vocabulário, tá bom? Let me see if I understand. A quarta frase aí já é o contrário. É quando você precisa explicar alguma coisa para aquela pessoa de novo. Então você falou alguma coisa em inglês, did you get it? Aí você perguntou, entendeu? Ela fala, não entendi. E aí você fala, ok, how can I put it? Deixa eu ver, como que eu posso colocar? Quer ver? Como que eu posso colocar? Então é essa expressão, let me see, how can I put it? Ok, e aí você monta aquilo que você quer falar, tá bom? E aí tem uma que quando você, desiste de explicar, é uma coisa que é irrelevante, não faz muita diferença mais, já estão indo embora. Daí você, enfim, você vai lá e fala pra pessoa o seguinte, never mind, deixa pra lá, não importa, forget what I just said, ok? Esquece o que eu acabei de falar, so, never mind, deixa pra lá, tudo bem, tá tudo bem. Forget what I just said, esqueça o que eu acabei de falar, ok? Então, se você quer desistir de tudo, já fala assim, ok, never mind, forget what I just said, deixa pra lá, né? Então tá bom. E aí, uma expressão legal que é para você manter uma conversa e mostrar que você está interessado em saber sobre alguma coisa ou que você já ouviu, você vai lá e fala o seguinte, oh yeah, I've heard of that. Verdade, eu já ouvi falar disso. I've heard of that.
I've heard of that. Já ouvi falar disso, ok? I've heard of that. Então, é uma expressão que, dependendo do contexto da sua conversa, você vai poder usar. Beleza? Alguma dúvida, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Então, vamos lá para o próximo. Frases para você usar mais. Então, aqui eu trouxe algumas frases que você pode usar no seu dia a dia, de repente na sua aula de inglês, quando você chegar, né? Ou, enfim, coisas que você pode falar para se justificar e para você usar mais mesmo no seu dia a dia. Então, se você quer saber que dia é hoje, muito simples, what day is today? Que dia é hoje? What day is today? What day is today? Escreve para mim nos comentários, what day is today? Que dia que você está assistindo essa aula, né? What day is today? Vou dar um tempinho para você escrever. What day is today? Que dia é hoje? Ok? What day is today? Segunda, I'm running a little late. Tipo, você quer dizer que você tá atrasada, mas você não quer falar I'm sorry, I'm late. Tipo, sempre falar isso, né? Tipo, a Celi chega pra aula atrasada. Então, ela pode colocar aí nos comentários. Oh, teacher, I'm sorry, I'm running a little late. Tipo, tô um pouco atrasada. I'm running a little late, né? Leite não, gente, é late, ok? Late, não é leite, é late. I'm running a little late, I'm running a little late. Estou um pouco atrasada. Então, é outra forma de você dizer, e olha que bonito, né? E uma coisa que eu sempre, quando eu peguei esse exemplo, eu lembrei da Vanessa, que uma vez ela falou que estava cansada, que ia pra cama, não sei o que, depois da aula, não. Então, você pode usar esse tipo de frase para falar da sua rotina ou para cortar uma conversa. Ok, I have to go now. I'm taking a shower and going to bed. Né? Então, já é tarde, você trabalhou o dia inteiro. Você pode usar essa expressão para, de repente, cortar uma conversa, né? Ou no telefone, ou no WhatsApp, ou on Facebook, ou Instagram. Você pode falar, ok, I have to go now. I'm taking a shower and going to bed. Né? I'm taking a shower, tô indo tomar um banho e depois cama, ok? So, the fourth one, o quarto, I have to wake up at 7. Então, se você quer falar que horas que você tem que acordar amanhã, e aí você pode emendar nessa resposta aqui, I have to wake up at 7. Eu tenho que acordar às 7. So, wake up é um phrasal verb that means acordar, despertar, levantar, coisas assim, tá bom? So, you can say all in one, like, I'm taking a shower and going to bed. I have to wake up at 7. Então, eu tenho que acordar às 7. Isso é bem importante para você falar quando você está conversando com alguém à noite, na internet, coisas assim, ok? Bom, agora eu quero saber de vocês, qual é, quando você pensa assim, em frase coringa em inglês que você usa hoje, com seu inglês hoje, qual é o exemplo de frase que vem à sua mente? Qual é a frase que você mais usa em inglês? Não vale what's your name, or today is a beautiful day, hoje é um dia bonito. Não, quero uma coisa mais mais forte, né? Mais que você usa mesmo. Mais hard, não? Mais, assim, forte. Qual é a expressão, a frase que você acaba mais utilizando em inglês numa conversa? Ou qual é o caminho de fuga que você usa para poder, numa conversa, se virar melhor? Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Enquanto isso, eu vou separando algo que eu quero que vocês vejam, tá? Do blog também. Então, coloca aí pra mim a expressão, hein, gente? Não esquece, não. Aqui no blog, ó, isso aqui é o blog, se você não conhece, tá uma vergonha nessa cara e vai estudar inglês pelo blog, porque eu que faço esse blog. Eu tenho aqui muita coisa para você treinar o seu vocabulário em inglês, além dessa aula de hoje. Então, assim, se você vier aqui, ó, qual material estudar, a gente tem aqui uma parte só de gramática e a gente tem aqui uma parte só de vocabulário. Então, para você justamente trabalhar nesse tópico que a gente trabalhou hoje aqui, se você quer amanhã separar um tempo só para anotar frases, conceitos úteis e coisas assim, eu indico você, né? Na verdade, eu queria obrigar, mas não tem como.
Já vim nessa parte, ó, qual material estudar, vocabulário em inglês e olhar esses materiais aqui. Então, a gente fala de falsos cognatos. Esse aqui, gente, esse material, eu sou apaixonada por ele. Quem assistiu a série The Blacklist, a Lista Negra, vai se identificar também. 10 expressões em inglês mais usadas em séries, tá? Essas expressões são... It's a must have. Você tem que saber, né? Você tem que ter. Aqui a gente trabalhou numa das últimas aulas, que são expressões do dia a dia. Aqui tem frases de inglês no restaurante. Aqui, caraca, esse aqui, nossa, não, deixa eu mostrar pra vocês. Esse material aqui eu fiz quando eu tava lá em São Francisco, e eu fui andar de cable car, né? E eu fiz esse material, 57 frases indispensáveis para levar na mala. Cara, se você vai viajar pro exterior, não é fluente, pelo amor de Deus, olha esse material, olha o tamanho disso, gente, eu levei semanas preparando isso, porque eu fiz com base no que eu usei mesmo. Enquanto eu tava lá, eu sabia que eu ia fazer esse material para vocês, então eu já fui separando e tudo contextualizado. E depois todo um trabalho de pesquisa. Ó, eu tava aqui lá na Lombard Street, em São Francisco. E vem falando como falar inglês em pontos turísticos. Aqui, ó, tá vendo? Eu tava na fila do cable car. A fila, eu tava aqui, ó. E perto dessa mochila e o cable car para pegar do outro lado. Só pra você ter uma ideia, né, do tanto. Aqui algumas fotos que eu tirei. Aí se você está preparando para viajar, olha com calma os outros artigos que eu linkei aqui. Coloquei até um mapa, enfim. E aqui começa a parte das frases básicas em inglês para viagem, tá? Aqui tem um videozinho de eu pedindo, comprando os tickets. Então já pode te ajudar. E aqui, ó, começa. Olha quantos, são 57. Olha o tamanho desse material. Olha aqui. Não, ó. E eu coloquei foto, coloquei artigo, coloquei dicas de inglês, de viagem, coisas assim. Esse material vocês não podem viajar sem ver, tá bom? Então, ó, já rodei tanto, ele não acaba. É muita coisa, tá? Então, esse material aqui é legal para você estudar as frases para viagem, né? Tem outras também. Tem uma aqui que eu vou mandar para vocês, principalmente para quem tá com o e-mail cadastrado, que são as frases que a gente usa muito e que eu encontrei bastante na série How I Met Your Mother. Então eu vou mandar pro e-mail de vocês também, mas aqui eu quero que vocês explorem, ó. Vem aqui nessa parte vocabulário em inglês, daí vocês vão rolar aqui a barrinha e vocês vão ver tudo que tem no blog sobre frases em inglês e sobre vocabulário em inglês, tá bom? Então aqui é muito conteúdo para você, conteúdo que normalmente as pessoas compram esses conteúdos. Aqui no blog eles estão disponíveis gratuitamente, tá bom? E é uma chance de você aumentar o seu vocabulário em inglês e ter o domínio do seu inglês, não esperar por ninguém, ok? So guys, hoje falamos demais, né? Mas eu espero de verdade que tenha acrescentado muito na sua vida, no seu inglês, a aula de hoje. E eu vou pedir para você deixar para mim nos comentários aí o que chamou a sua atenção hoje. Qual foi a expressão ou a frase que você aprendeu que você não sabia antes e caraca, como é que eu vivi sem isso? Como é que eu não sabia isso? Deixa para mim nos comentários e vou pedir também para você curtir essa aula. Clica nesse dedo aí, pelo amor de Deus, não vai cair seu dedo, pelo contrário, vai me ajudar a gente a divulgar ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Deixa aí pra mim, o que você aprendeu hoje, de novo, o que chamou a sua atenção? E eu quero também, enquanto você escreve, mostrar para vocês até onde a gente já chegou. Você que está aqui comigo desde o comecinho, ou que acabou de chegar, olha o tanto que a gente já caminhou na nossa série de aulas ao vivo, gente. Esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho muito especial, é semanal, é um conteúdo que eu trago, um conteúdo rico. Eu sou professora de inglês, eu sou especialista na parte de tradução e de ensino de idioma, e vocês têm isso na mão de vocês gratuitamente, gente. É um material muito, muito rico.
E olha onde a gente já chegou, né? Essa aula aqui foi a última aula das question tags. Mas aqui, ó, quem já colocou o nome, seu e-mail, recebe toda semana material no e-mail, PDF, exercício de graça, tá? De graça. E aqui eu vou mostrar para você ainda, olha o tanto de coisa que a gente fez. A gente tem mais de 43 horas de aulas assistidas. Tudo isso aqui, gratuitamente. O que me deixa chocada é que muita gente cobra para fazer isso, paga para fazer isso, e aqui quem não pode pagar tem como fazer isso aqui comigo online gratuitamente, com todo o meu suporte, tá bom? A gente tem mais de 33 PDFs grátis disponíveis. Gente, PDF me dá um trabalho para fazer, mas faço com muito carinho para você. Eu mando para o seu e-mail os PDFs grátis disponíveis. Temos mais de 33 e mais de 487 alunos felizes que estão aqui toda semana focados, aprendendo inglês, tirando dúvida, cada vez mais melhorando, e isso é sensacional. Aqui tem as aulas, porque como vocês sabem, não é moleza, né, gente? Não é uma coisa que tudo na vida tem um preço. E eu não vou deixar, não acho justo com vocês que assistem toda semana, que estão aqui com compromisso comigo, com vocês, com o inglês de vocês, deixar isso solto para todo mundo depois assistir a torta direita. Não, vocês sabem que eu prezo muito pela disciplina. Então, quem está aqui na Today's the Day precisa ser disciplinado para aprender inglês. Senão, não vai. Eu não gosto de gente chata, né? Com os seus estudos. Então, porque assim, ó, eu sou toda certinha, toda semana tem material, tem aula, tem PDF, tem exercício, eu exijo o mesmo de vocês. Então, quem tá aqui até hoje é porque eu tô vendo que tá comprometido. Então, as aulas, elas ficam disponíveis por 4 dias, de terça a domingo. E logo depois eu bloqueio. Por quê? Quem separou a semana para estudar, a aula é terça. Quem assistiu a aula ao vivo, ok. Às vezes aconteceu um imprevisto, a pessoa não pode assistir naquele dia, então fica até domingo. Então, esse tempo você vai ter para estudar a aula, o PDF e os exercícios, tá? Depois eu bloqueio. Então, olha o tanto de aula bloqueada que já tem aqui, né? De 16 aulas. Ó, tudo isso aqui a gente já passou. Olha quanto tema legal. Depois olha com calma, só para vocês darem uma olhada. E eu liberei a aula 1 e eu liberei a aula 2 para vocês. Elas estão liberadas, não sei até quando, mas não vai ser para sempre, tá, gente? Então, se você ainda não viu, corre para assistir. Não vai ter o material, o PDF, o exercício, porque isso só para quem é inscrito. Então, já deixa lá seu nome, seu e-mail, se cadastra aqui em cima, ó. Tá? Para você entrar para nossa turma, para o nosso grupo, ok? Okay, guys. So, that's all for today. I hope you have a great day, a great week. Que você estude muito e que você tenha gostado de fato dessa aula, ok? See you next class. Bye!